Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero trocar uma ideia com você sobre o time do Grêmio para o jogo do Campeonato Brasileiro deste domingo contra o Vasco da Gama. Muita gente ficou pensando o seguinte: o Renato vai preservar, o Renato vai tirar todo mundo, vai descansar jogadores. Pois eu tô fazendo uma aposta aí que o Jean-Pierre, como sofreu uma pancada no tornozelo ainda no jogo do meio da semana contra o Guarani do Paraguai, eu acredito que ele seja preservado, fique no banco para entrar num segundo tempo. De mais jogadores, né? O Kahneman não está à disposição, né? O Kahneman ainda tem dores musculares, já há algum tempo não fica à disposição do time do Grêmio, mas aí no lugar do Kahneman joga o David Braz normalmente. Bom, eu acredito que o Renato vai com força máxima a partir daí. Tira o Jean-Pierre, mas joga o Darlan ou joga o Maicon? Eu aposto que vai começar com o Maicon, né? Essas duas peças, eu penso que qualquer um deles jogando, o Grêmio tem força máxima. Ou começando com o Darlan ou começando com o Maicon, depende muito da maneira que o Renato vai enxergar esse jogo. O Diego Souza titular, o PP titular. Acredito que pelo que jogou no final de semana, no meio de semana, pela Libertadores contra o Guarani, foi inclusive eleito o melhor jogador em campo pela Libertadores, pela Comebol. Eu acredito que o Ferreira seja mantido na vaga ali do Alisson. O Matheus Henrique no time. Cara, e não sobra muita coisa. Bom, no lugar do Jean-Pierre, o Isaac não entrou bem. Eu acredito que o Renato vai jogar, e é sobre isso que eu quero falar. O Renato vai jogar com o Pinares, eu quero falar sobre a titularidade do Pinares nesse jogo contra o Vasco da Gama, tá bom? Dá o like no vídeo aí, te inscreve no canal. Vai aqui no link da descrição do vídeo, clica ali e vai direto de graça para o aplicativo OneFootball. É o aplicativo mais completo de futebol que você vai encontrar. Procura informações do Grêmio, de qualquer time que você busque e mais detalhe. Transmissão de graça da Ligue 1, Campeonato Francês, transmissão de graça da Bundesliga, o Campeonato Alemão. Vai aqui no link da descrição, clica ali e vai direto de graça, não paga nada no aplicativo OneFootball. Vamos lá, minha aposta de time, aposta seria bom, né? Minha aposta de time para esse jogo do Grêmio contra o Vasco da Gama, valendo pelo Campeonato Brasileiro. Primeiro que aquela minha tese são 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Como é que eu enxergo? 19 confrontos de ida e volta. E o primeiro confronto de ida do Grêmio contra o Vasco, nessa separação que eu faço do Campeonato Brasileiro, nós empatamos lá no Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama. Então o Grêmio tem que ganhar em casa, o Vasco não é concorrente a título. Mas tem o Germancano, que é um dos artilheiros, não interessa. O Grêmio tem que ganhar do Vasco da Gama. Mas o fator casa não é tão importante. É importante sim, porque na tabela de classificação sempre vai considerar isso. Você acaba tendo uma motivação muito maior, você tem, entre aspas, uma obrigação com um resultado muito maior quando você joga em casa. Tem que ganhar do Vasco, não vai trocar ponto com um time que não vai disputar a parte de cima do Campeonato Brasileiro. Ali na frente a gente vai ter já o afunilamento, porque tem a Copa Libertadores da América já acontecendo. Ali na frente nós vamos ter que nos preocupar de novo com o afunilamento da semifinal da Copa do Brasil, onde o São Paulo vai descansar, mas o Grêmio não antes dos jogos. Então, por tudo isso, tem que estocar ponto no Campeonato Brasileiro, não pode desperdiçar ponto contra o Vasco da Gama. Bom, eu primeiro não vejo o Pinares na função do Jean-Pierre. Eu gostaria de ver o Pinares jogando na função que deve começar o Ferreira, naquela função onde naturalmente o dono da posição é o Alisson. Eu separo muito posição e função. O Pinares não é igual ao Alisson. O Pinares marca, mas o Pinares joga muito mais. O Pinares é mais arisco, o Pinares é mais driblador, o Pinares tem chute a longa distância com a perna esquerda, mas eu não vejo o Pinares sendo armador. Então, não começando o Jean-Pierre e começando o Pinares, que é o que eu acredito que vai acontecer, naturalmente o Grêmio vai perder um pouco nessa questão de armação, de planejamento de jogo. Mas aí tem o Maicon. Pois é, mas aí o Maicon saindo para ser o planejador do jogo, naturalmente o Matheus Henrique vai ficar um pouco mais preso para ser um homem de marcação. Bom, eu anotei aqui o que eu imagino que vai ser o time, tá? Vanderlei. As laterais direitas, quando a gente fala de titularidade, o Renato tem escolhido o Vitor Ferraz na direita e o Diogo Barbosa na esquerda, o Jeromel está dentro e o David Braz continua sendo substituto nesse momento de indefinição. O que está acontecendo com o Kahneman, que tem dores musculares, mas não tem lesão. Aí no meio do campo, Maicon, o Matheus Henrique, Pinares na vaga do Jean-Pierre, aberto pela direita o Ferreira, aberto pela esquerda o PP e lá na frente o Diego Souza. Muda bastante, por mais que eu goste do Pinares, e eu acredito, no meu time ideal o Pinares seria titular, mas ele seria titular também com a presença no time do Jean-Pierre. Mas o Renato vai fazer um teste, afinal de contas dá um descanso aí no Jean-Pierre, está sofrendo pancada, fez 8 jogos consecutivos como titular, em cada um dos jogos ele foi evoluindo, ele foi agregando tecnicamente ao time do
do Grêmio. A gente já não tem mais dúvida hoje que não é apenas o Jean-Pierre, não. É o 10 do Grêmio. É o nosso camisa 10. É o cara que trabalha o tempo inteiro quando tem a bola, e quando não tem a bola ele também está evoluindo muito nessa função tática que tanto o Renato cobrava dele. Mas eu estou acreditando que na vaga do Jean-Pierre o Renato vai começar com o Pinares, César Pinares. Não gosto dele centralizado, gosto dele mais avançado. Ele não é meia armador, ele é meia atacante. Mas estou acreditando que a definição do time para pegar o Vasco seja essa: Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, David Braz, Diogo Barbosa, Maicon, Matheus Henrique, César Pinares, Ferreira, PP e Diego Souza. Essa é a minha aposta do Grêmio para pegar o Vasco da Gama e ganhar do Vasco. Lembrando que hoje, depois do jogo, a gente tem uma live, tá bom? Então, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações. E não esquece de dar o like. Dá o like no vídeo aí. Espalha aí nos grupos de WhatsApp pra gente aumentar a bagezada aqui, tá bom? Live depois do jogo hoje. Abraço todo mundo. Até daqui a pouco.